Queridos alunos e alunas de Processo Civil 4, vamos dar continuidade ao nosso estudo de procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. E nesta aula iniciaremos o estudo das ações possessórias. Mas antes de tratarmos das ações possessórias, vamos rever alguns conceitos importantes relativos à posse. Como você sabe, nós temos duas grandes teorias sobre a posse erigidas no século XIX. Uma na França, com Savigny, que é a teoria subjetiva da posse, e a outra na Alemanha, com Rudolf von Jhering, que é a teoria objetiva da posse. Sem ficar divagando muito sobre essas teorias, nós temos que verificar que o nosso Código Civil adotou no artigo 1196, a teoria objetiva da posse, de acordo com o qual a posse é o poder de fato sobre a coisa, o poder de fato sobre a coisa, de forma que a pessoa que tem o exercício da posse vai exercer alguns dos poderes inerentes à propriedade. Nos termos desse artigo, nós temos a expressão da teoria objetiva, de modo que aquele que tem a coisa em seu poder em nome próprio, através de um título próprio, é considerado como possuidor. Seja um título decorrente de um direito pessoal, como a locação, o locatário, ou o arrendatário, ou o comodatário, seja decorrente de um direito real, como no caso do usufrutuário. Essa pessoa tem a coisa em seu poder, tem o poder de fato pela coisa, exerce de forma plena ou não um dos poderes inerentes à propriedade, de modo que é considerado pelo nosso código como possuidor. Ele age em relação à coisa como se proprietário fosse, mas sem a intenção de se tornar proprietário, sem esse elemento volitivo. Outra lembrança importante de fazermos nessa introdução ao estudo das ações possessórias é que nós temos uma ficção jurídica na qual aquela pessoa que tem a posse pode transferir a posse direta para outra pessoa, mas mesmo transferindo a posse direta, quem transferiu continua tendo a posse indireta. Então o nosso código presume que essa pessoa, ao transferir a posse direta da coisa, mantém a posse indireta. O proprietário, portanto, ele sempre tem pelo menos a posse indireta. Mesmo que ele transfira a posse direta da coisa, ele mantém a posse indireta. E aquele para quem a posse direta foi transferida, por sua vez, se não houver um impedimento contratual, pode, através de uma cadeia de transferência da posse direta, pode transferir para outra pessoa, como no caso do arrendatário, fazer um subarrendamento, ou do locatário fazer uma sublocação da coisa, se não houver impedimento no negócio jurídico. Conservando também, aquele que sublocou, conserva também a posse indireta. Isso é importante porque, para defender a posse, a legitimidade de alguém para mover uma ação possessória, nós vamos ver mais para frente, decorre de ser possuidor. E o possuidor, para mover a ação possessória, pode ser tanto possuidor direto, quanto aquele possuidor indireto. Então, mesmo quem transferiu a posse direta, ao manter nos termos da lei a posse indireta, poderá mover a ação possessória. Interessante também destacar que o artigo 1197 do Código Civil, que prevê inclusive isso, porque ele fala que a pessoa que tem a coisa temporariamente em seu poder, em razão de um direito pessoal ou de um direito real, como mencionei agora há pouco, ela não anula a posse indireta daquela outra pessoa de quem ela adquiriu a posse direta. Não anula a posse indireta. Essa previsão está no 1197. Mas no final do artigo 1197, nós temos uma previsão importantíssima, porque está estabelecido no final desse dispositivo que
podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. O possuidor direto pode defender a sua posse contra o indireto, de modo que o possuidor direto não pode buscar anular a posse direta, que ele transferiu com justo título. Isso é importante porque a posse é um direito que se destaca da propriedade, de modo que não pode o proprietário querer anular a posse direta daquele para quem ele transferiu a posse a seu bel prazer. Inclusive, nas ações possessórias, não se admite a alegação de propriedade. A ação possessória, veremos agora há pouco, nela nós temos a disputa da posse, a proteção da posse, com fundamento na posse. Então, só se pode discutir na ação possessória a posse. A alegação a ser feita na ação possessória é de possuidor e não de senhor ou de proprietário. Tem que ser alegação de possuidor, de dar um justo título da posse. Ok? Isso é importante porque o proprietário, às vezes, pode ele mesmo estar praticando atos de moléstia à posse daquele para quem transferiu a posse direta da coisa. Né? Haja vista, por exemplo, um proprietário de uma fazenda que arrendou essa fazenda para alguém e por um período aí de 5 anos, depois surge um melhor negócio para ele. Outra pessoa quer arrendar aquela terra, ou então quer comprar aquela terra, mas não quer comprar com o arrendamento em curso. Como o arrendatário não abre mão de cumprir o contrato até o fim, o proprietário começa a praticar atos para dissuadi-lo de manter-se na posse direta da terra. E isso, obviamente, faz com que o arrendatário possa mover ação possessória contra o proprietário. A posse indireta do proprietário, ela não lhe permite praticar esses atos. E ele não pode alegar o seu título de propriedade para querer anular o título de posse daquela pessoa para que ele transferiu a propriedade. Certo? E essa é outra previsão importantíssima que nós tínhamos que lembrar aqui. Também é bom reforçarmos a diferença entre possuidor e mero detentor. Porque possuidor é aquele que tem a coisa em seu poder em nome próprio. Eu já mencionei, locatário, arrendatário, o próprio proprietário, óbvio, usufrutuário, comodatário, né? Então, enfim, temos várias figuras. E o detentor é aquele que tem a coisa em seu poder, tem o poder de fato sobre a coisa, mas não em nome próprio. Não com um título em seu nome. Mas ele tem a coisa em seu poder em razão de um vínculo de subordinação com o possuidor. Ele tem uma relação de subordinação com o possuidor. Ele segue ordens e instruções do possuidor. É o caso do motorista de uma empresa. A pessoa tem um carro, ela dirige o carro da empresa, está com poder de fato sobre esse carro, às vezes até leva o carro para casa para dormir na sua garagem, mas não é possuidor, é detentor. É o caso do caseiro, que é muito classicamente mencionado nos livros, né? Que ele tem a posse da casa, cuida da casa, olha a casa, aquela casa de veraneio, mas ele não é possuidor, ele é detentor, porque existe um vínculo de subordinação. É um preposto. Né? É o caso do gerente da fazenda, etc. Então temos que distinguir essas figuras, e essa figura do mero detentor é regulada no artigo 1198 do Código Civil. E esse artigo estabelece que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a coisa, conserva a posse da coisa em nome deste outro. Né? E em cumprimento de ordens ou instruções suas. Isso está lá no artigo 1198 do Código Civil. O detentor não tem legitimidade para mover a ação possessória. Então, a importância de distinguirmos essas figuras é essa. Tá? Ele não tem legitimidade. O possuidor tem legitimidade de mover a ação possessória,
mas o mero detentor não tem. Outra previsão que temos que relembrar é que a defesa da posse pode se dar judicialmente, através das ações possessórias, ou extrajudicialmente. A legislação civil permite que o possuidor use de sua própria força para defender a sua posse. Permite que ele use da autotutela, o que nós chamamos de autotutela da posse, ou legítima defesa da posse, ou ainda desforço imediato. Desforço imediato. Para que o possuidor se utilize da própria força para defender a sua posse, o artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, estabelece que ele tem que agir imediatamente após o ato de moléstia, após a turbação ou o esbulho. E tem que utilizar da força no limite necessário, né? Então tem que haver uma proporcionalidade no uso da força. É óbvio que o que vem a ser o ponderável e o que extrapola esse limite necessário vai ter que ser interpretado em cada caso concreto. O cidadão fica à mercê da interpretação do juiz em cada circunstância. O que vem a ser também imediato, uma resposta imediata à ofensa, vai ter que ser analisado em cada caso concreto e não cabe a gente aqui fazer divagações a esse respeito. Ok? Mas lembrando, desforço imediato, autotutela, defesa extrajudicial com uso da própria força. Em juízo, as ações possessórias são as destinadas a defender a posse, a proteger a posse. E são somente três as ações possessórias. E antes de tratarmos das espécies de ações possessórias, temos que pensar o seguinte: a ação possessória ela decorre do direito de posse. Direito de posse, em latim, ius possessionis ou jus possessionis. O direito de posse, o ius possessionis, ele se dá quando alguém pleiteia a posse, quando alguém defende a posse, quando o objeto do processo, quando o pedido é a posse ou a proteção da posse. E o fundamento também é a posse. Então, nas ações possessórias, nós temos como fundamento a posse e como pedido a posse. Existem outras ações nas quais a posse pode aparecer como o fundamento ou como o pedido. Pense na ação de uso capião, na qual o fundamento de se ter a posse de uma coisa por um longo tempo lhe faz adquirir a propriedade. Mas não é a ação possessória, nós temos a posse como fundamento. No caso das ações petitórias, nós temos a posse como pedido, mas o fundamento da propriedade. Então tem uma diferença. Nas ações petitórias, a posse é o pedido, mas o fundamento é a propriedade. Como no caso da ação de imissão na posse. Emitir-se na posse é entrar na posse. Entrar na posse pela primeira vez. A ação de imissão na posse é movida por aquele que adquiriu a propriedade de um bem, mas não entrou na posse direta do bem, porque o vendedor está impedindo, não está lhe transferindo a posse direta. Então, para ele conseguir obter a posse direta, ele move uma ação alegando o seu título de proprietário, que lhe garante o direito à posse. O direito à posse, ou seja, o ius possidendi. Direito à posse é o ius possidendi. Tá? São as chamadas ações petitórias. Então temos a ação de missão na posse, temos a ação ação reivindicatória, como ação petitória. Temos que fazer uma análise também aqui dos embargos de terceiro. Os embargos de terceiro é aquela ação na qual alguém visa desconstituir
ou levantar uma constrição judicial incidente sobre um bem de sua propriedade ou que está na sua posse, sem que essa pessoa que sofreu a constrição faça parte do processo do qual a constrição se origina. Então, temos um processo no qual A está litigando contra B e, em razão disso, é penhorado um bem, se for execução, é penhorado um bem de um terceiro, é arrestado um bem de um terceiro, se for medida cautelar, é bloqueado um bem de terceiro, é apreendido um bem de um terceiro que não faz parte do processo. Esse terceiro, que teve um bem de seu domínio, ou seja, de sua propriedade, ou de sua posse, atingido por um ato constritivo de um processo do qual não faz parte, ele pode proteger a sua posse, a sua propriedade sobre o bem, mantendo-se na posse direta do bem através dos embargos de terceiro. Os embargos de terceiro, como a legislação prevê, pode ser de terceiro senhor ou possuidor. Então a diferença é que não só o possuidor pode mover os embargos de terceiro, mas também o senhor, o proprietário. E os embargos de terceiro não são movidos propriamente ou tecnicamente contra um ato de turbação, de esbulho ou de ameaça, porque eles são movidos contra um ato judicial, são movidos contra uma constrição judicial em relação à qual, a princípio, presume-se uma legitimidade. Tá? Ele vai demonstrar que, em verdade, tal ato não foi legítimo. Ele vai buscar demonstrar isso através dos embargos de terceiro. Então, também não é uma ação possessória. Feita essa diferença, vamos analisar quais são, enfim, as ações possessórias. Nós temos 3 espécies de ações possessórias. E as espécies decorrem do tipo de moléstia à posse. Nós temos 3 tipos de moléstia à posse. Moléstia é um gênero, né? É um gênero de ato arbitrário contra a posse de alguém. Quando alguém pratica um ato arbitrário contra a posse de outrem, está molestando a posse de outrem. As espécies são, primeiro, turbação. A turbação ocorre quando alguém pratica um ato arbitrário que impede o uso manso e pacífico da coisa por outra pessoa, por aquele que tem a posse. A turbação não retira a posse da coisa, mas ela atrapalha o uso da posse. Ela dificulta a posse, o exercício da posse. No caso da turbação, aquele possuidor que está sendo turbado, que está sendo atrapalhado no uso manso e pacífico da coisa que possui, essa pessoa vai ser mantido na posse mansa e pacífica, afastando-se os atos de turbação através do mandado de manutenção de posse. Você pede para que o juiz expresse um mandado, uma ordem de manutenção da sua posse. De forma que a ação possessória, nesse caso, é a ação de manutenção de posse. Outra forma de moléstia à posse é quando alguém comete um ato arbitrário e, através desse ato arbitrário, lhe retira a posse da coisa. Nesse caso, vai ter ocorrido o esbulho possessório. Então, o esbulho possessório é quando alguém lhe retira a posse da coisa. Você perde a posse da coisa. A coisa não fica mais em seu poder. De forma que você precisa ser reinvestido na posse, ou seja, reintegrado na posse. E nesse caso você vai mover uma ação de reintegração de posse, requerendo para que o juiz expressa um mandado de reintegração. O último ato de moléstia à posse possível é aquele na qual a pessoa está falando, está te perturbando, alegando que vai turbar a sua posse ou irá esbulhar a sua posse. Ela está no plano das ideias, está planejando, pode estar te comunicando ou não. Você tomou ciência por terceiros ou da própria pessoa que ela planeja, que ela intenta
turbar a sua posse ou esbulhar a sua posse. Ou seja, a pessoa está ameaçando a sua posse, ameaçando a sua posse mansa e pacífica. E contra essa ameaça, você pode mover uma ação preventiva. Essa ação preventiva pretende evitar com que aquela ameaça se concretize, de forma que você pretende que o juiz expeça um mandado proibitório, ou seja, uma ordem que proíba a pessoa de praticar aquele ato que está planejando. Tá? A ação é chamada de interdito proibitório. Então são essas as 3 ações possessórias. Elas estão previstas no artigo 1210 caput do CPC e no artigo 567 do CPC, no que diz respeito ao interdito proibitório. Ok. Além disso, para concluirmos a aula de hoje, vou falar da fungibilidade entre as ações possessórias. Vocês já viram fungibilidade, ou o princípio da fungibilidade, quando estudaram tutela provisória. O juiz pode conceder medida cautelar quando alguém formulou um pedido de antecipação de tutela, se ele entender que aquela medida concreta, em verdade, não é satisfativa e, portanto, não é antecipação de tutela, é medida cautelar. E vice-versa. No caso da tutela provisória antecedente, se foi requerida a medida cautelar antecedente, o juiz pode converter o rito para o rito da antecipação de tutela antecedente. A autorização está no artigo 305, parágrafo único do CPC. Isso diz respeito à fungibilidade, adequação da medida ou adequação do procedimento. O mesmo se dá na propositura de uma ação. Se puder haver adequação do rito, vai haver a devida adequação. Existe também o princípio, a aplicação da fungibilidade recursal, que é a aplicação de procedimento, adequação do procedimento recursal. Você interpõe um recurso e, na verdade, entende-se que o recurso seria outro. Se puder ser aproveitado e adaptado ao procedimento correto, haverá a sua adaptação da fungibilidade. No caso das ações possessórias, também temos a fungibilidade. A fungibilidade das ações possessórias está prevista no artigo 554 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual, mesmo que o autor tenha pedido uma tutela possessória, o juiz poderá conceder outra, diferente da que foi pedida, desde que ele entenda que seja a mais adequada para o caso concreto, para o caso que ele está julgando. Isso é muito importante por 2 motivos. A situação fática que levou o autor a mover a ação possessória, ela pode se alterar no curso do processo. Vamos supor que tem um grupo de empregados sindicalizados de um banco, bancários sindicalizados, e através da entidade sindical estão ameaçando fazer uma paralisação e fazer um piquete na entrada da agência bancária, evitando que aqueles funcionários que não paralisaram entrem ou saiam da agência. Vai estar assim turbando a posse da coisa, o uso manso e pacífico da agência, no caso. E por isso o banco, a instituição financeira, move uma ação possessória pedindo que seja expedido um interdito proibitório, um mandado proibitório com aplicação de uma multa, combinação de uma multa para os agressores, caso eles pratiquem, concretizem aquela ameaça e venham a causar a turbação da posse. Acontece que no momento que o juiz vai proferir a decisão, pode ser que essa turbação já se concretizou, de modo que o mandado proibitório já não é suficiente. É necessário para a defesa da posse que tenha o mandado de manutenção da posse. E o juiz pode conceder a manutenção da posse, mesmo que só tenha sido pedido na inicial o interdito proibitório. Porque houve uma mudança da situação fática no momento
em que a ordem, que a decisão foi proferida. O mesmo pode acontecer de uma turbação, um ato que às vezes é uma mera turbação, no momento que o juiz vai decidir, ele acaba se concretizando no esbulho, né, a retirada da posse da pessoa. Outro motivo importante para termos essa fungibilidade das ações possessórias é porque, às vezes, há uma discussão, em alguns casos concretos, uma discussão doutrinária e jurisprudencial, se aquela circunstância caracteriza um esbulho ou uma turbação. Vamos pegar um exemplo, né? Uma pessoa tem uma fazenda, ela cria gado e ela dividiu a sua fazenda em vários pastos. Uma fazenda grande, dividiu em vários pastos e cercou esses pastos como se fossem quadrantes, né? E faz um rodízio do gado entre esses quadrantes a fim de ter sempre um capim bom para o seu gado. Manter sempre ali um capim de qualidade, para ter também um gado de qualidade. E um vizinho de fazenda, aproveitando-se daquela área enorme de um pasto que o seu vizinho não está usando uma área distante daquele pasto, e vendo que o pasto dele está mais bonito que o seu, ele acaba invadindo aquela área específica, aquele pasto, aquela parte específica da fazenda, e colocando o seu gado lá. O vizinho, tomando conhecimento, pede para ele retirar o gado e ele cria vários subterfúgios, não tira o gado e está causando grandes embaraços para o possuidor direto, que é o proprietário da fazenda também nesse caso. E aí, o que nós temos nessa situação? Nós temos uma turbação ou esbulho? Porque naquela área, a pessoa, o fazendeiro, não está conseguindo entrar no seu pasto. Aquele pasto especificamente. Ele não foi retirada dele toda a fazenda, a posse de toda a fazenda. Mas a posse daquela pequena área foi retirada dele. Tem autores que dizem que por ter sido parcial, retirado parcialmente da posse, é só uma turbação, porque o fazendeiro continua com a posse da fazenda, né? Só uma pequena área que foi retirada dele. Já outros autores dizem que não importa se foi total ou parcial. Com relação àquela área específica, aquela parte específica da fazenda, houve esbulho. Na prática, não vai importar se você considera como esbulho ou como turbação, e o juiz entende o contrário de você. Se você entender que é turbação, mas o juiz entender que é esbulho, você vai pedir a manutenção da posse, mas o juiz vai te conceder a reintegração, porque ele entende que é turbação, que você tem que ser reintegrado daquele pasto da sua fazenda. Por isso que é muito importante esse princípio da fungibilidade. Ele existe justamente por essas duas situações. Uma, pelo fato de ser difícil definir se a situação é turbação ou esbulho em alguns casos específicos, né? E outra, pela questão de poder haver uma mudança da situação fática no curso do processo. Com isso, encerramos essa nossa primeira aula sobre ações possessórias. Espero vocês na aula que virá, onde a gente vai continuar nesse estudo, ok? Um abraço para todos.